Ok, pessoal. Então, bom dia novamente. Bom dia. Desculpe o atraso. Seguinte, na aula passada a gente conversou a respeito da distribuição amostral da média e nós mostramos que tanto faz você ter uma amostra com reposição ou sem reposição, você tem as garantias da probabilidade para que você consiga ter uma distribuição da média próxima da verdadeira média da população. Aí tem uma série de teoremas que a gente viu na aula passada que nós podemos garantir que isso acontece. A gente viu isso numa situação prática, um exemplo pequenininho, né? Na lista de exercícios tem exemplos maiores, que vocês vão conseguir entender como é que a coisa funciona já num nível um pouco mais elevado. E o X da questão é, com isso a gente pode fazer uma série de coisas relacionadas especificamente a todo o trabalho estatístico, olhando do ponto de vista da relação amostra e a população completa, por conta desses teoremas e dessas características que garantem. Muito bem, então com isso a gente viu que essa distribuição amostral da média, ela tem as características necessárias para eu conseguir generalizar a população. Primeiro. Segundo, nós temos um teorema muito forte que diz que eu posso usar essa informação para generalizar a média da minha amostra para a minha população. Nós vimos qual é a distribuição de probabilidade que essa distribuição amostral da média tem e qual é a relação dela com a população verdadeira. Então, a gente viu também que se a distribuição original da população for uma distribuição normal, o tamanho da amostra não importa, a distribuição amostral da média vai ser uma distribuição normal. Nós vimos que se não for normal, a distribuição amostral da média tende para uma distribuição normal quando n passa a ser grande. Para distribuições simétricas, isso já é garantido a partir do n valendo em torno de 30. Tá? Maior ou igual a 30 já é aceitável. Para algumas distribuições mais complicadas, isso daí vai acontecer lá por 120, 150, 200, ou seja, não é um valor fixo, tá, pessoal? Esse 30 ele é garantido segundo algumas condições. Bom, então com isso a gente fechou esse estudo da distribuição amostral da média e hoje nós vamos falar da distribuição amostral da proporção. Muito bem. Em muitos casos a gente viu que a variável de interesse é exatamente a média, ou seja, qual é o número médio de pacotes que chegam para o computador, qual é o número médio de serviços que eu sou capaz de atender no meu servidor. Ou seja, tem uma série de problemas na computação que resolve pela média. Mas existe outra série de problemas na computação que não se resolve pela média, precisa da proporção. Tá? Então a ideia da proporção, muitas vezes, tende àquela ideia que eu falei para vocês de confiabilidade. Qual é o percentual de pacotes que a minha rede perde? Aí já é outra conversa. Eu não estou falando mais em termos médios, eu estou falando em termos percentuais. Tá? Então, a descrição da proporção se encaixa nessa situação. Então, basicamente, o que acontece? A gente parte daquela ideia lá atrás, que a gente viu na Bernoulli binomial, né? Onde eu tenho uma probabilidade P de sucesso e uma probabilidade 1 menos P de fracasso. Ou seja, eu estou partindo de novo daquilo que a gente viu lá antes do Natal e depois revisamos quando voltou, que são as distribuições Bernoulli e binomial. Bom, então a questão é a seguinte: se eu puder garantir que isso aqui acontece sempre e que a minha amostragem pode ser feita com reposição, por que ela tem que ser feita com reposição? O que a gente discutiu na aula passada? Vamos lá. Para ter probabilidade constante? Isso. Tá? Porque se eu retirar um elemento da população e não devolver, o que significa? Que a probabilidade seguinte passa a ser constante, mas não é mais igual ao anterior. Ok? Lembra que a gente tem até o exemplo da URSS aqui. Se a gente for sortear 2 alunos dentro da sala, eu sorteio um e não devolvo, o que significa? Eu tenho uma probabilidade P no primeiro sorteio, na segunda é um P, só que esse cara aqui saiu. Então, o denominador mudou e o número de pessoas candidatas mudou para N menos 1. Tá? Então, o novo P vai ser N menos 1 dividido por... o número de alunos dividido por N menos 1. Ou seja, não tem como eu manter a mesma proporção mais, ou seja, a mesma probabilidade. Então, para manter P e 1 menos P constante, só tem uma solução. Tenho que manter a reposição.
Ok? Aí você fala assim, mas isso aí é um negócio que não acontece na prática. Não é bem assim. Na sua rede, num determinado instante, o número de pacotes que está trafegando ali depende do número de usuários, concorda? O número de usuários muda com o tempo? Muda. Mas em intervalos pequenos de tempo ele mudou? Não. Então o que acontece é o seguinte, na hora que eu tenho um serviço aberto e eu tenho lá 50 usuários, eu não necessariamente preciso ter os mesmos 50 usuários para ter a probabilidade de conflito. Mas se eu tiver 50 usuários durante 40 minutos, durante aquele tempo, eu tenho exatamente essa condição. Tá? Mesmo que não sejam os mesmos 50 usuários. Estão entendendo? Então o que acontece? É lógico que há flutuação do número de usuários. E eventualmente você pode começar o seu serviço logo cedo com 20, 30 usuários, quando chega lá pelas 10 horas da manhã você tem 250 usuários. Aí quando chega na hora do almoço, você volta a ter 20. Depois passa a hora do almoço, você passa a ter 300 usuários. Então isso daí é uma questão meio normal no perfil de uma rede qualquer. O perfil do número de usuários ele é mais ou menos constante dentro de faixas. Tá? E dentro dessas faixas de tempo eu posso assumir o que eu estou falando para vocês aqui. Então a questão é, no final das contas eu tenho condições de extrair essa probabilidade a partir de quê? A partir da própria observação do número de pessoas que estão logadas. E eu sei isso por quê? Porque no meu servidor eu tenho um log. Eu sei o número de pacotes que estão trabalhando por ali? Sei. Sei qual a largura de banda que está sendo ocupada? Sei. Ou seja, se eu sou administrador de uma rede, eu sei tudo que está passando por aí. Ok? Então, via de regra, eu posso trabalhar com tudo isso que a gente está falando. E se eu quiser trabalhar com média? Bom, dependendo do que você quiser, você pode trabalhar com média também. Mas dependendo do que você quiser, a média não é a forma mais indicada. Tá? Então, se eu quiser saber número de pacotes perdidos, ok. Mas a questão é, o número de pacotes perdidos, se está havendo uma flutuação de usuários, é uma medida confiável? Eu falo, perdi 5 pacotes na minha rede. O que você vai dizer? Pô, a rede é boa, né? Não se tiver um usuário só. Mas a rede que perder 5 pacotes, ela é boa se eu tiver 1000 usuários. A rede é boa. Mas se eu falar que eu perdi 5% dos meus pacotes, percebam que eu não preciso dizer quantos usuários eu tenho. Eu perdi 5% dos pacotes na hora que eu ali. Independente se passou 10, 15, 20, 1000, 1 milhão de pacotes. Ok? Então, por isso que em determinados casos a proporção é mais interessante de ser usada do que a média. Bom, então, de novo, aquela mesma ideia, né? A gente tem uma relação entre P', que é o valor amostral, e P, que é o valor populacional. O valor populacional, como é que a gente obtém? A gente obtém a partir da própria população. Em alguns casos eu tenho acesso, em alguns casos eu não tenho. A gente viu isso no ano passado. Né? Se eu estou trabalhando numa rede agora, como é que eu vou saber qual é o número de pacotes perdidos daqui a meia hora? Não sei nem quantos pacotes vão trabalhar. Mas eu posso saber isso agora. Tá? E agora como? Pegando, por exemplo, a proporção de pacotes perdidos em relação a todos os pacotes que passaram ali. E isso dá uma estimativa para mim do que está acontecendo na minha rede agora. Ok? Bom, e também tem uma relação entre o desvio padrão da proporção amostral e da minha proporção populacional. Ok. Então, tanto uma quanto a outra estão aparecendo aqui. Eu tenho como calcular a distribuição amostral da média, tenho como calcular a proporção, a distribuição amostral da proporção e relacionar isso com a população inteira. Tá? Então, aí que está a graça da estatística. A graça da estatística está sempre nesse ponto. Tá? Eu posso sair do meu mundinho amostral e chegar no mundo populacional, mesmo que eu não tenha essa condição de observar. Ok? Bom, e com isso o que acontece? Esses dois parâmetros aqui eu consigo observar, por quê? Porque eles são calculados a partir da amostra. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bom, então vamos ver uma ideia. Professor, diga. uma dúvida. Tem a probabilidade e a proporção aí. Né? Então, o que a proporção representa definitivamente? A proporção representa alguma coisa observada na sua variável aleatória.
A probabilidade é a distribuição de probabilidade daquela mesma variável. Tá? Ou seja, a minha proporção pode ser um parâmetro. A minha distribuição de probabilidade são todas as probabilidades possíveis dentro daquela situação. Bom, então pensando agora no caso específico, né? O que acontece? A gente tem a distribuição de pelinha, mas a gente, lembrando do que aconteceu na aula passada, ele dizia para mim o seguinte: olha, aquele teorema garante para mim que a distribuição amostral da média, ela passa a ser interessante e tende uma normal quando ele é maior que 30. Aqui também a gente tem um resultado similar. Ou seja, se eu tiver alguma coisa baseada em cima de uma distribuição binomial, quando eu tiver o N maior que 30, eu posso passar isso para uma distribuição normal. Tá? E por que motivo? Por aquilo que a gente já conversou há várias aulas, né? Ou seja, quando ele começar a ficar grande demais, o cálculo da distribuição binomial começa a ficar complicado demais. E nem mesmo os grandes computadores são capazes de calcular fatoriais de valores muito altos. Né? Alguém fez o exercício do 172? Não? Não acredito que ninguém até agora fez isso. Vocês confiam demais no professor. Testa. Olha lá. Então o que acontece é o seguinte: se você tiver um N maior que 30, a distribuição da minha amostra, tá? Em termos do parâmetro P', que é a proporção, ele vai ser aproximadamente normal com essa média P e variância P1 menos P sobre P. Ou seja, de novo agora eu consigo fazer uma relação direta com uma distribuição de probabilidade conhecida entre o parâmetro amostral e o parâmetro de população. Tá? Então são resultados muito importantes, por quê? Porque num caso onde eu estiver trabalhando, por exemplo, com o número de pacotes de rede, quantos pacotes possíveis eu posso ter de rede? Se eu trabalhar com uma rede onde pode trafegar mais do que 162 pacotes, já não consigo fazer isso. Mas na distribuição normal eu consigo. Mas se eu usar binomial, já não vou conseguir trabalhar. Tá? Por conta desse cara aqui. Tudo bem? Ok? Muito bom. Então, eu tenho tanto a possibilidade de trabalhar diretamente com o valor do parâmetro e passar para a distribuição binomial, ou simplesmente trabalhar com uma proporção de valores maiores e passar direto para a distribuição normal. Tá, quando que eu vou usar um, quando eu vou usar outro? Bom, o ideal é, quando N for pequeno, você pode usar a binomial. Ok, quando N for grande, usa a normal. Tá, mas quando vai acontecer esse N pequeno? Dificilmente, tá, pessoal? Grande, no caso, é o N maior que pequeno. Tá? Vai ser difícil. Por quê? Porque mesmo em situações bastante restritas, é meio complicado você ter um N inferior a 30. Porque quando se trata de proporção, normalmente você está falando de valores bem maiores. 40, 45, 50, 100, 1000. Tá? Então, mesmo uma rede pequenininha, vamos pensar a rede desta sala. Quando eu ligar todos os computadores, quantos pacotes vão passar por essa rede? Um monte. Não é abaixo de 30, com toda certeza. Então você fala assim, uma redezinha desse tamanho. Uma redezinha desse tamanho já estourou a minha binomial. Tá? Então, em situações práticas, o que acontece? Dificilmente vocês vão ter esse caso aqui. Tá? É muito raro ter esse caso. Então, normalmente a gente vai acabar usando a aproximação pela normal. Tá? É isso que vai acabar acontecendo em 99% dos casos que vocês forem trabalhar. A aproximação pela normal vai ser usada. Se é 99% dos casos, por que a gente não usa sempre esse de baixo? Vai usar. Na prática, você vai acabar usando. Porque acho que não tem vantagem de ficar usando o que é a massa. No caso nosso aqui, a gente não vai usar essa parte da binomial. Isso não está dentro da nossa disciplina, por quê? Justamente porque na situação prática normal é a mais utilizada. Tá? Então a gente já vai trabalhar com a distribuição normal. Ok? Diferente do outro que a gente viu, que a gente tinha os dois casos e poderia eventualmente utilizar os dois casos. Então nesse caso aqui, pessoal, olha lá, vamos pensar nesse exemplinho aqui. Tá? 2% das ferramentas produzidas por uma certa máquina são defeituosas. Tá, a máquina está produzindo ferramenta. Né? Será que eu vou produzir 29 ferramentas? 19 ferramentas? Não, é um processo fabril, vai com certeza fazer muito mais do que isso. Então, qual é a probabilidade de que uma remessa de 400 dessas ferramentas, 3 ou mais sejam defeituosas? Ok.
Isso é aquele cérebro problema que a gente tem com respeito à questão de manufaturas e questão de recebimento de mercadorias. Tá? Tudo bem, o que isso aí tem a ver com computação? Okay? Hoje vocês estão aqui e vocês são usuários de um computador de cada vez. Amanhã vocês podem estar gerenciando uma rede. Quantos computadores vai ter uma rede? Quantos computadores vocês vão ser responsáveis por manusear? Mas eu não quero trabalhar com ele, quero trabalhar com outra coisa. Ok. Quem disse que amanhã você não está trabalhando, por exemplo, para o Estado e vai ser nomeado para uma comissão de licitação onde o Estado está comprando computadores para as escolas do Estado e vai comprar perto de 1.000 computadores. 2.000 computadores. E se você está lá à frente de uma comissão dessa, a responsabilidade tua é responder exatamente o que está aí no quadro. Só que tira a ferramenta e põe o computador. Mudou o exemplo? Não, o exemplo é exatamente o mesmo. Se você quiser tirar a ferramenta por computador, por saco de farinha, por fio de algodão, se você quiser colocar por qualquer coisa, fibra ótica, cabo de rede, HD, troque pelo valor que você quiser. O exercício é bom. E a resposta é não. Tá? O contexto que muda. Mas esse contexto, né, porque a gente insiste muito nisso aqui, é porque esse contexto aqui é eclético o suficiente para trabalhar em todas as áreas. Tá? Todas as áreas de exatas têm isso daí, inclusive nas engenharias. Então, na verdade, esse exemplo é um exemplo ultra eclético. Tá? Então, substitua a ferramenta por HD, por memória, por placa-mãe, por computador inteiro, por monitor de vídeo, por tablet, que dá tudo. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. O que acontece é o seguinte. Ele disse para mim que 2% das ferramentas produzidas por uma máquina são defeituosas. Esse parâmetro é populacional ou amostral? O que vocês acham? Populacional. População. Por quê? Porque ele está falando de todas as ferramentas produzidas por aquela máquina. Tá? Depois ele diz para mim o seguinte, olha, eu tenho uma remessa de 400. O que é esse 400 aqui? É o tamanho da população ou é o tamanho da amostra? Da amostra. Tá? Eu tenho certeza que essa máquina não vai produzir 400 ferramentas baratas de fabricar aqui. Aí ele quer saber o seguinte, 3% ou mais sejam defeituosos. Mas ó, esse 3% está ligado a esse 400 aqui. Então, esse parâmetro aqui é populacional, obviamente que esse parâmetro aqui não pode ser populacional, concorda? Então, esse parâmetro é um parâmetro amostral. Tá? Então, o que acontece? Agora eu tenho todas as informações que eu preciso. Tudo que tem ali no enunciado eu sei interpretar. Esse aqui é meu P, esse aqui é meu N, esse aqui é meu P'. Olha, então a questão é a seguinte, o P vale 2%. Tá, mas o que está fazendo esse mini P' aqui? O que era esse cara, né? A gente viu ele na aula passada. A média da amostra? É a média das proporções. Tá? Antes era a média das médias, lembra? Agora é a média das proporções. Ou seja, se eu pegar tudo o que esta máquina fez, a média de proporções de todas as minhas amostras também vai ser 2%. Quem garantiu isso? A aula passada. A gente viu exatamente isso. Que a esperança do x barra é a própria média, não é isso? Aqui a gente tem um resultado que garante que a partir da binomial isso também acontece. Para valores acima de 30. Qual o valor da amostra aí? 400. Então eu estou coberto pelo caminho. Concorda? Tá? Então, beleza. O que eu tenho que fazer agora? Esse desvio aqui eu não conheço, mas eu posso calcular. Posso calcular em termos de quê? Perceba que esse aqui é o desvio de todos os P'. É o desvio desse P'. É o desvio de todos. Então eu posso calcular isso em cima de quem? P' 400, né? Não, o P' vai ser. O P' não está calculado aqui. Eu só tenho 3%, que vai ser o valor que está aqui. Tá? Mas eu estou com a informação em cima de P. P eu tenho certeza, é 2% em cima dos 400. E quem é P'? P' é esse cara aqui que eu estou procurando, que eu não sei se é verdade.
Tá? Bom, e aí? E aí é o seguinte, eu tenho que a informação de P é 2%, veio de lá. A variação ou desvio padrão em cima de P' é dado em cima de quem? Em cima do P ou menos P sobre N. De onde saiu isso? Daqui. Ok? Diga. Os 2% é em cima dos 400 ou da população? Em cima da população inteira. Porque aquilo ali é o que aquela máquina faz, independente do número de amostra. Tá? Beleza. Então agora eu consigo fazer essa continha aqui e cheguei no valor de 0,007. Vai. Só que ele pede para mim qual é a probabilidade de que nessa remessa de 400, aqui pessoal, eu estou falando de população, tá vendo? População, e aqui são todas as variações possíveis numa amostra de 400. Tá? Isso me dá 0,07. Então agora eu tenho informação populacional e eu tenho a variação possível para essa amostra de 400. O que eu vou fazer? Posso calcular a probabilidade. Essa probabilidade é superior a 3%. Ok, ou igual a 3%. Tá joia. Então o que eu vou fazer? N é maior do que 30, né? Posso usar a distribuição normal, transparência anterior. Então o que eu tenho que fazer para fazer esse cálculo? Transformar todo mundo para a distribuição normal. Para transformar para a distribuição normal, o que eu faço? Aquela velha transformada que a gente já conhece, né? Então vou usar P menos o μ de P' dividido por sigma de P'. Ok? Lembra disso? Aula passada, né? Tá? Joia. Transformando os dois lados da desigualdade, eu posso dizer que isso aqui chama Z. Lembra que eu falei para vocês? O ideal é dar os nomes corretos aos bois para não cometer erros. Tá? Ah, e se eu deixar o P? Se eu deixar o P, na verdade, está cometendo um erro conceitual. E cuidado para não fazer a transformação duas vezes, que é um problema que muita gente faz. Esqueceu de botar o Z lá, esqueceu que transformou, e aí quando chega aqui na frente, transforma de novo. Por quê? Porque botou o P aqui no lugar do Z. Aí chega aqui e transforma outra vez, já era. Aí não tem salvação. Tá? Então vamos lá. Fiz isso dos dois lados da equação. Então eu peguei os 3%, que é o P', tirei do P, dividi pelo sigma de P'. Ok? Peguei esse camarada, 3%, menos o 2%, dividido por esse 0,07. Lembra que esse cara aqui já está na raiz, tá? Então aí ele dá. Joia. Então isso daqui vai dar para mim o valor de 1,43 que eu vou procurar na tabela e vou achar ele lá. Vou? Vou não. Por que eu não vou? O que está acontecendo naquela expressão lá que não deixa eu procurar na tabela? Eu estou olhando o maior ou igual, né, galera? E a tabela não me dá maior ou igual, a tabela me dá menor ou igual. Tá? Então eu tenho que transformar. Ok? Pego pelo complementar, agora sim eu posso ir para a tabela e achar o verdadeiro valor. Tá? Aqui já está direto o valor de 0,0764. Ok? Joia. Então qual é a resposta que eu tenho que dar para o sujeito que fez a pergunta? Ele me perguntou qual é a probabilidade de que nessa remessa de 400 ferramentas, 3% ou mais sejam defeituosas. Então está aqui, a probabilidade de que nessa remessa de 400 ou mais ferramentas, 3 ou mais sejam defeituosas é de 0,0764, que dá 7,64%. E aí você escolhe, dá para viver com esse número ou não. Ou seja, eu estou recebendo 400 ferramentas e eu sei que 7% delas podem estar defeituosas. Ah, mas quando eu compro, o cara não tem que dar garantia para mim de 100%? Não vai dar não. Lembra que a gente já discutiu isso várias vezes. Tá? E isso acontece com todo mundo. Okay? A diferença é que a gente, pessoa física, você vai na lojinha de informática lá e fala assim, eu quero um HD, o cara dá um HD para você. Aí você chega em casa, tenta formatar, não funciona. Tenta instalar, não funciona. Aí você volta na loja e fala, eu quero trocar. Mas o cara, pessoa jurídica, que vendeu para você, ele comprou aqueles HDs segundo uma condição contratual, que eventualmente pode ser essa aí. Ou seja, ele sabe que vai receber 7% do preço. Tá? Porque se ele aceitou o contrato, ele já sabe que vai chegar por volta de 7%. E aí? Como é que ele faz?
ele renegocia melhor, ou ele paga mais caro e tem uma especificação técnica melhor. Estão entendendo? Então, para vocês amanhã, futuros empresários, né? Lembrem-se desse detalhe. Não é igual a comprar como pessoa física e ir lá no supermercado e pegar o que está na prateleira. Ok? 7% parece muito. Parece muito. Na verdade, é muito. Porque se o seu contrato diz que 2% deveria chegar aqui com defeito, provavelmente é esse contrato que você assinou, se você está recebendo 3%, está fora da especificação. Pode mandar tudo de novo. E é esse que é o problema, pessoal. Muitas vezes você, como empresa, você está sem estoque. Não consigo vender nada. O cara oferece para você um esquema desse e você acaba aceitando por quê? Para ter produto para vender. Ok? Tá? Então o mundo pessoa jurídica é muito diferente do mundo pessoa física. Tá? A gente não tem que ficar pensando nessas coisas, mas o cara que está numa empresa tem que pensar. Esses 2% não já é a probabilidade de ser defeituoso, não? Sim, mas aí eu estou falando aqui em termos de uma máquina. Se você assinou um contrato onde diz que 2% é defeituoso, isso daqui deve estar na faixa dos 5%. Então, se eu der uma quantidade, a porcentagem pode mudar de acordo com a quantidade, né? Que é o caso aí, né? Tipo, tinha 2%, a gente não sabia pela quantidade, aí deu, se for 400, qual é a probabilidade? É 7%. Não é mais 2%, é de Não 7%. é mais 2%, porque você mudou o parâmetro. Estou entendendo. Tá? Então a questão toda, pessoal, é que quando vocês forem fazer isso aí, né, futuramente, que é 3%, né? vocês têm que lembrar de que daqueles parâmetros que são os parâmetros que regem a sua empresa. Tá? Por isso que dentro de uma empresa não tem sentido gerenciar nada se não tiver constância. Por quê? Porque se você simplesmente ignora isso aqui e você está trabalhando com uma margem de lucro pequena, o que significa? Tchau, empresa. Tá? Por que motivo? Porque se você está comprando e sabe que vai vir 7% defeituoso, isso já vai para a sua margem de lucro. Porque eu sei que 7% do que eu vou receber, eu não vou vender. Ou eu não vou poder vender sem trocar. Você lembra daquela história dos cabos de amarração que a gente viu aqui, por exemplo? É a mesma coisa. Eu posso eventualmente até receber equipamento. O cara fala, eu vou vender um computador para você. Ok. Eu comprei 50 computadores. Esses 50 computadores, eu sei que 5% vão vir com defeito. O que significa 5% de 50? 2 computadores e meio. 3. Certo? Chegou os computadores para mim. Significa que eu sei que eu vou vender 3 computadores e esses computadores vão me dar dor de cabeça um bocado, a ponto de eu precisar eventualmente até trocar. Então, quantos computadores na verdade eu comprei? 47. Aí você fala, não, mas a minha margem de lucro é 10% em cima de cada computador vendido. Só que esses 3 não tem margem de lucro, só tem pepino, só tem prejuízo aqui. Então eu tenho que jogar minha margem de lucro para os outros 47, concorda? Por isso que eu digo para vocês, se você não usar esses cálculos e não souber nada, absolutamente nada de estatística, sua empresa vai procurar. Por quê? Porque você está jogando uma margem de lucro que na verdade você não tem. E quando você fala, eu tenho 10% sobre 50%, mentira. Você tem muito menos que isso. Porque 3 para você são prejuízo. E eventualmente você pode remanufaturar. Eu comprei e vi lá que o problema era a placa de vídeo, troquei a placa de vídeo, o computador ficou jóia, vendi pelo preço que deveria. Beleza. Mas eu tive trabalho. E esse trabalho significa investir em cima do negócio que eu deveria vender do jeito que está. Mas não. Esse 7% não é que é 7% defeituoso, né? É que a chance de acontecer 3% ou mais... Não é que seja isso, mas você pode imaginar que se eu tenho 7% defeituoso em 400, quanto que eu tenho na verdade? Alguma coisa aí em torno de 28. Concorda? Mas esse 7% não é a chance de 3% ou mais ser defeituoso, não? Sim. Mas pode existir. Sim. Entendeu? Não quer dizer que tem. Mas significa que eu já tenho que recalcular todo o meu esquema. Porque se por um acaso de fato acontecer isso, significa que eu tenho aí pelo menos 28, não, na verdade eu estou por 8. Mas vamos pensar aí.
e 28. Significa que, na verdade, dos 400, 28 eu não posso vender, ou eu não posso usar, ou não vai dar certo o que eu vou fazer com ele. Então, quando eu comprei 400 e gastei para comprar 400, na verdade, eu estou recebendo. Tá? Então, esses pontos, pessoal, são pontos muito importantes que, de fato, fazem diferença na gestão do preço. E é por esse motivo que, quando você fala assim, grandes corporações usam departamentos inteiros de estatística, porque eles vão trabalhar em cima de um produto, eles vão trabalhar em cima de uma gama inteira de produtos. Tá? E isso significa o quê? Problema desde o dia que daquela matéria-prima entra na empresa até o dia que ela sai. Porque todas essas contas têm que ser levadas em consideração o tempo todo. Para saber, de fato, eu estou lucrando, porque eu gosto de estar lucrando, o meu capital de giro é aquele, o valor que eu acho que eu estou recebendo, de fato, é esse, o valor que eu estou gastando, de fato, é esse. Nunca é. Ok? Dúvida está aí, pessoal? Tranquilo? Então, percebam que, como eu falei para vocês, né, a aula passada e agora esse finzinho, esse comecinho dessa daqui, são as aulas mais importantes do curso. Por quê? Porque aqui está o coração de muita coisa do que, né? Primeiro, do que aconteceu antes, vocês não perceberam, entenderam agora, e do que vai acontecer depois. Por quê? Porque tudo está calcado em cima disso aqui. Ok? Tranquilo? Dúvidas? Ok, então vamos lá. Então, se a questão é, né, isso aqui como eu falei para vocês, qualquer coisa que eu tirar desse exemplo aí de ferramenta e substituir por qualquer outra coisa, o problema vai acontecer em outra área. Tá? Então, tiro isso aí de ferramenta e coloco lá por fio de algodão, é um problema da área texto. Tiro aquilo lá e coloco, por exemplo, placa-mãe, disco rígido, memória ou computador inteiro, é um problema da informática. Troco isso por tablet, também é um problema da informática. Tá? Ou seja, tudo isso daí, simplesmente trocando uma palavra naquele exercício. Okay? Por quê? Porque isso é um problema genérico que afeta todas as áreas. Tá? Outra questão. Imagina, por exemplo, que eu estou trabalhando agora em desenvolvimento de software. Né? A gente deu esse exemplo na aula passada com o número médio de bugs que eu tenho dentro do software. Mas o que acontece é que, normalmente, o que acontece? Eu não vou ficar pensando só nas linhas de software que eu vou implementar, mas eu vou pensar em termos de percentual de erro. Né? Quantos bugs ou quantos bugs eu tenho por X linhas de código. Então, em geral, pessoal, muita gente fala que você sempre vai ter pelo menos um bug a cada 1000 linhas. Isso, programadores profissionais. Os caras que vivem disso e que só fazem isso na vida. Tá? Então, pelo menos um erro vai acontecer no software a cada 1000 linhas de código. Ok. E aí? A cada ano. Porque todo ano você acha alguma coisa nova. Exatamente. Tá? Então, de novo, eu tenho um problema de proporção. Qual é o percentual de bugs aceitável no meu software? Por que motivo? Porque isso impacta você. Aí você fala, não, eu consegui vender. Tinha os erros lá, o cara não percebeu. O problema é teu, bicho. A garantia é você que vai. Então, se amanhã o cara ligar para você, às 2 horas da manhã, e falar assim, ó, deu um pau no sistema, corre aqui e resolva, quem tem que resolver? Você. Entendeu? Então, a questão é, tudo que eu faço, eu tenho que dar garantias. Então, se eu tenho um produto marromeno, significa maior dor de cabeça para mim. Então, eu falo, vendi por tanto. Olha, não vendeu por tanto. Você vendeu por tanto, menos o tempo de suporte que você vai dar para ele. E quanto mais bugs tiver no seu sistema, maior vai ser o número de visitas que você vai ter que fazer para ele. Para tentar remediar o problema que você não criou. Ok? Então, isso também passa pelo mesmo problema. Tá? Outra questão é, imagina que eu estou fazendo isso agora num sistema, e esse sistema é um sistema crítico. Tá? Uma dessas maquininhas aí que você passa cartão de crédito, uma desses sistemas de qualquer lojinha de shopping aí, que simplesmente recebe ou paga transações a partir de sistemas computacionais. Mais crítico ainda.
Imagina você tem um sistema onde o camarada vai lá, compra um negócio e não registra o cartão dele a cada 600 transações. Tem um bug no seu sistema que a cada 600 transações ele deixa de registrar um. Tá, se o cara foi lá e comprou uma caixa de fósforo, tudo bem, né? Beleza. Se o cara foi lá e comprou um carro. Tamanho do prejuízo de grande. Então, obviamente, ele tem que tomar muito cuidado. Em situações de missão crítica, que são esses daqui, né? Principalmente ligado à grana, galera, ou ligado à vida. Tá? Ligado à grana é complicado, ligado à vida é tão complicado ou mais. E isso aí pode ser um bug do seu software. E aí? O sistema de ressuscitação automática numa cabeceira do UTI que deveria ressuscitar o paciente automaticamente caso ele tenha uma parada cardíaca, não detectou que ele teve a parada cardíaca. E o camarada morreu. Ah, mas em 1 milhão de vezes ele falhou uma, mas falhou. Não deveria ter falhado nenhuma. No sistema de cartão de crédito, você faz 200 transações por dia. Falhou uma no mês. Não falhou. Então aqui, a taxa de falhas é inadmissível. Não é mais uma questão de a taxa é muito pequena. Não, não se espera a taxa muito pequena. Se espera a taxa zero. Zero mesmo, não pode falhar. Tá? Imagina essas maquininhas aí. Pensa quantas transações por dia uma dessas maquininhas de shopping pega. Lançamento de um foguete, por exemplo. Sacou? Aí você fala assim, mas tem uma lojinha no shopping. Não, tem milhares de lojinhas no país. Fazendo transações todo santo dia. Imagina se o cara perde uma transação a cada 1000. No país inteiro. Por dia, quantas transações ele está perdendo? Pega essas maquininhas aí da Cielo, Visa e tudo mais, que não pode dar erro. Tá? Está entendendo? Então essas proporções passam a ser coisas infinitesimais. Ele pode dar um erro a cada 10 milhões de transações. Ainda é muito. Tá? Mas para outro software, por exemplo, se aceita um erro a cada 1000 linhas. Okay. Tá? Então é óbvio que quando vocês estiverem nessa situação, vocês vão ter que pensar, é uma missão crítica ou não? O quanto eu posso aceitar de erro e que isso não vai afetar o meu próprio negócio? Porque na verdade é o teu nome que está lá e o nome da tua empresa. Então eu tenho que tomar muito cuidado com essas coisas. Tá? Missões críticas. O ideal é erro zero. Existe erro zero? Não, não existe erro zero. Então joga esse negócio para o mais forte do zero que você puder. Um erro a cada 10 milhões de linhas. Tá? Mesmo assim, cuidado com esse bug, porque ele pode aparecer mais vezes do que você quer. Então o ideal é que ele não apareça. E quando eu estiver trabalhando em cima de bugs menos críticos, ou de programas menos críticos, diminua o máximo número de bugs. Por quê? Porque a sua rentabilidade está aí. O seu sistema funciona, o que acontece? Você tem várias vantagens. Primeiro, você não fica visitando o seu cliente toda semana. Que te custa. Quando você está visitando o seu cliente tentando resolver o problema dele, você está deixando de trabalhar em outra coisa e ele podia estar lucro para você. Aquele cliente já te pagou, portanto agora você está dando garantia. Ele não está te pagando nada. Segundo, confiabilidade do software. Software bom significa que o cara usa, ele vai indicar para o outro. Usou no software lá do cara lá do FPB, beleza, funciona, que é uma maravilha. O cara fala, que software que é? Quem é o cara? Ele vai atrás de você. E o cara chega para você com o outro e fala assim, está usando o software do cara do FPB, todo dia dá problema. Toda semana o cara tem que ir lá dar manutenção. Eu queria saber também, para não usar. Mas assim, esse cara é quem mesmo para eu não comprar dele? Entendeu? Então, tudo, na verdade, acaba passando por aqui. Tá? Confiabilidade, pessoal, é tudo em todas as áreas. Independente de ser coisas eletrônicas, mecânicas, software, tudo. Qualquer coisa que se produza, confiabilidade é importante. Ok? Beleza? Muito bem.
Então, paramos por aqui. Tá? Fechamos hoje o nosso. A lista de exercícios eu já colocou lá? De cigarro? Não. Desde o ano passado essa lista não. Desde o ano passado. Acho que foi a semana que começou esse módulo já estava listado. Então, vou começar a fazer. Muito bem, galera. Então é o seguinte. Então agora a gente passa para aquela parte prática. Tá? Vamos dar uma geral aí, liga os computadores, para vocês poderem acompanhar. Ok. Se tiver alguém aí usando o Calavidev, essa aí é a salinha que vocês vão ter de entrada. Quem estiver usando o Ubuntu normal, qualquer outra distribuição, as que estão aí, acho que são Ubuntu, né? Estão nesses computadores? Ok. Quando estiverem prontos, me avisem, tá? Esse cara tem muito bom, velho. Ok, quem estiver no ponto, abre um terminal aí, digita R, quem tiver no Windows já deve ter um R aí em algum lugar no seu desktop da vida. Bora, senhores. Liga o teu aí. A máquina do lado tem qual? Olha o que esse cara coloca. É o filme da moda. Ok, pessoal. Quem já está com o sisteminha aberto, então vai em frente. Vou aumentar essa janela para mais fácil de vocês verem. Todo mundo enxerga? Nós vamos começar com essas três linhas aqui, ó. Quando vocês abrirem o R, quem tiver em linha de comando, ele vai colocar tudo esse monte de coisa aqui que não tem nada a ver para você, só para dizer o que é o R. E aí aqui vocês têm essas três linhas de código aqui. Essas três linhas de código é o que vai gerar esse gráfico que está aí meio escondido à direita. Tá? Isso aí é para a geração de uma binomial.
Ok, certo? Ué, não tem. Mas quando passa no Ok, pessoal, então o que acontece é o seguinte: com essas três linhas aí eu fico assim aqui. Primeiro, eu estou abrindo para x um vetor de 10 elementos, tá? E eu estou mandando dizer que eu vou gerar uma distribuição binomial em cima de x para 10 elementos, ou seja, n igual a 10 e parâmetro p igual a 0,35. Lembra que a distribuição binomial tem dois parâmetros, que é n e p. O n é 10, porque eu já disse que 10 tem 10 posições, x tem 10 posições, e p é 0,35. Ok, com isso, eu vou obter esse gráfico aí, que está à direita. Como isso é valores aleatórios, cada um de vocês deve ter um gráfico ligeiramente diferente. Tá? Ninguém vai ter exatamente o mesmo gráfico aí. A altura, né? É. Tá? A cara da distribuição é a mesma, tá? Ou seja, o formatão é igual, mas os valores podem ser diferentes porque é uma geração aleatória. Então cada um de vocês tem uma geração aleatória diferente. Ok? Todo mundo chegou? Alguém tem alguma dúvida? Alguém não conseguiu? Tranquilo? Bom, então a partir daí já dá para a gente entender um pouco daquilo que a gente viu na aula de hoje, tá, pessoal? Ou seja, por que a distribuição binomial tende para uma distribuição normal? Vocês estão vendo que apenas 10 elementos aqui, e a cara desse negócio aqui já tem uma cara meio de normal, não tem? Né? Aí o que acontece? Quando eu fizer com mais, e aí vocês têm a simulação na frente, passa com 20, com 25, com 30, vocês vão ver que isso vai ficando cada vez mais uma cara de distribuição normal. Ok? Não tem esse x 0, 10? Isso. Esse 10 do x é o mesmo que tem ali depois do d binomial? X, É o próprio x. Aí Porque eu mandei fazer x posições de 0 até 10. Então, se eu mudasse ali 2,20, o 20 também estaria ali, né? Depois do x. Não, eu tenho que colocar o 20 aqui e aqui. Então, Senão não vai dar certo. tem que ser O que ele está fazendo é o seguinte: ele está gerando distribuição binomial para os valores de x que estão aqui, ó, de 0 até 10, com n valendo 10 e parâmetro p 0,35. Entendi. Então, esse x é só a margem, né? Esse x é o domínio. Domínio, sim. É o domínio. Tá. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Então, ó. O próximo agora eu quero ver como é que é a cara da função acumulada da distribuição normal, da distribuição binomial. Tá? Então, com a distribuição binomial acumulada, eu vou usar essas duas linhas que estão abaixo aí agora. fx recebe pbin, né, pbinom, de x 10, 35. Ou seja, eu estou pegando exatamente os mesmos valores que a gente viu no anterior e agora eu estou gerando uma função acumulada. A função acumulada eu vou plotar aqui dentro dessa outra forma. Cada um de vocês vai ter uma função ligeiramente diferente. Todo mundo está enxergando aquelas linhas lá? Legalmente? O tipo da função. Eu tenho várias funções dentro do R. Tá? Então aqui eu estou dizendo para ele que é uma função que vai ter uma função. A função dele é uma função com uma cara de valores discretizados. Aqui no S eu estou mandando ele ligar os pontos. Tá? Ou seja, não é simplesmente para colocar as barras, eu quero que as barras estejam ligadas. Contínuo, né? É. O S é contínuo, o H é só as barras. Né? Tem outro tipo? Oi? Só desses dois? Na verdade, o R tem dezenas de tipos. E na verdade, o plot não é o único jeito de você fazer gráfico. Tem outra sintaxe chamada gplot e tem uma ggplot.
Que na verdade é um pacote fora do R que você tem que importar para ele fazer gráficos mais sofisticados. Aí você faz gráfico 3D, alguma coisa. Em termos de gráfico, o R é bem servido. Faz tanto gráfico simplesinho como gráfico bem sofisticado. Aqueles gráficos todo malucão que você vê no MATLAB, por exemplo, o R faz tudo. Colorido, com malha, tudo cheio de milão. Tudo bem, pessoal? Todo mundo chegou aí? Chegaram nesse gráfico? Então o que acontece é o seguinte, esse gráfico aí está mostrando para mim basicamente o quê? A função acumulada da distribuição binomial. Se vocês quiserem brincar um pouco, peguem essa sintaxe e começem a ver o que acontece se eu aumento o número de valores que eu estou gerando. Em vez de gerar 10, gerar 20, gerar 30, gerar 50, gerar 1000. Mantendo o T5, né? Mantendo esse parâmetro aí, porque aí você está vendo as gerações dentro da mesma situação. Tá? Bom, e aí? E aí significa que eu posso perceber que essa distribuição ela vai ficando cada vez mais recheada. E quanto mais recheada ela fica, mais ela tem de uma distribuição normal. Tá, e por que o N30? O N30 significa que a aproximação normal binomial, quando eu faço tanto aquela distribuição quanto a acumulada, eu vou começar a perceber que eles chegam cada vez mais perto. O que significa? Significa que usar uma ou usar outra, eu não estou cometendo muitos erros. Ok? Então, é uma ideia de aproximação, é a ideia de cálculo numérico. Quanto maior a aproximação, mais bem feita essa aproximação, menos eu preciso da função original. E posso aproximar por uma função mais, entre aspas, palatável. Tá? Dúvida até aí, pessoal? No gráfico ou não? No código. Tá. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Ok. Vamos lá. O que eu quero agora? Agora eu quero fazer cálculos de probabilidade. Tá? Então, nesse caso agora, o que me interessa... Deixa eu aumentar aqui. Eu quero calcular estas probabilidades aqui. Todo mundo enxerga? O pessoal aí do fundo enxerga? Beleza? Agora, então eu quero calcular essas probabilidades. X igual a 7, x menor que 8, maior ou igual a 8, entre 3 e 6. Sendo que 3 está excluído, lembra que é uma distribuição discreta. Tá? Então 3 está excluído e x está incluído. Ok? Muito bem. Então a questão aqui é o seguinte. Eu posso fazer o cálculo a partir diretamente dessas sintaxes que a gente acabou de ver. Tá? Então, eu usando esse debinômio aqui, eu consigo calcular a probabilidade da igualdade. Ok? Ou seja, eu estou trabalhando naquela primeira distribuição ali, onde eu só tenho os valores de cada um dos valores. Os valores de probabilidade de cada um dos elementos da distribuição. Tá? Exatamente. Nesse caso aqui, o que acontece? Eu já estou trabalhando num outro esquema. Esse outro esquema aqui é x menor do que 8. Bom, aí a gente precisa conhecer um pouquinho melhor esse cara da acumulada. Esse da acumulada, pessoal, ele trabalha com a ideia de x menor ou igual. Tá? Então, quando eu for tentar fazer... Quando eu for tentar fazer nesse exemplo aqui, x menor do que 8 e colocar 8 aqui, ele vai incluir o 8. Ok? Então não é para eu fazer com 8. Eu tenho que fazer com quem? Com x menor ou igual a 7. Aí colocando 7 aqui, eu estou fazendo exatamente isso. Calculando a probabilidade de x menor do que 8. Lembra que eu estou numa distribuição discreta. E discreta no ponto existe. Então preciso tomar cuidado com isso. Tá? Esse, pessoal, é um problema que acontece muito nas provas. Tá? Chega lá na distribuição normal, que é uma contínua, e faz a mesma coisa. Não é por aí. Tá? Então, propriedade que não é de estatística, é cálculo 1. A área do ponto é 0. Então, se eu estiver trabalhando numa distribuição contínua, isso daqui pode ser calculado diretamente.
Porque o igual não faz diferença, o igual é zero. Se eu fosse fazer isso aqui numa distribuição contínua, isso aqui vale zero. Mas numa discreta ele tem valor. Ok? Então lembre desse detalhe importante. Não vem da estatística, vem lá de cálculo. Então nesse caso aqui, eu estou calculando, na verdade, a probabilidade de x menor do que 8 é a probabilidade de x menor ou igual a 7. E aí eu tenho o valor. Tá? O valor agora está sendo calculado pela acumulada. Ok? Por isso que você está usando outra sintaxe aí, que é a P binom em vez da D binom. A D me dá a densidade, a P me dá a acumulada. Tá? Tudo bem? No outro caso aqui, ele está dizendo para mim o seguinte, olha, P em 3 até 6. Tá. O 6 está incluído, o 3 não. Então eu tenho que fazer isso aqui. Porque o 6 está incluído e eu estou querendo excluir o 3. Concorda? E se o 3 tivesse incluído, o que teria que fazer? Teria que diminuir né? Se eu quiser usar essa sintaxe, eu tenho que fazer o quê? É isso menos isso mais P de x igual a 3. Concorda? Ou eu vou trabalhar com x igual a 2 aqui, ok? Então tem duas opções para resolver o problema. Eu estava pensando nisso, de diminuir de 3 para 2. Tem as duas soluções, aí você escolhe o que você quiser. Mas eu não entendi esse outro não. Porque se eu estou colocando esse cara aqui, eu estou excluindo o 3. Mas se eu colocar aqui a x igual a 3 aqui, eu preciso botar ele de volta. Então eu tenho que somar P de x igual a 3. Estou entendendo. Entendeu? Ou a outra alternativa é botar 2 aqui. Tem duas chances de resolver o problema. Somou de 3 para tirar para botar um pedaço de volta que tirou. Isso. Ou então você já joga para 2 e deixa o 3 no lugar que tem que estar. Estou entendendo. Qual é a diferença do D binomial e P binomial? Então, o P ele é acumulado e o D é a distribuição. Ah, sim, sim. Ou seja, o D está calculando em cima daquele primeiro gráfico das barrinhas. O D é o discreto e o P é o... E o P está calculando em cima da acumulada. Sim. Muito bem, e aí a mesma coisa no último, né? Agora ele está fazendo o quê? Ele está calculando a probabilidade de x maior ou igual a 8. Tá? A probabilidade de x maior ou igual a 8, o que significa? Significa que eu estou trabalhando pela complementar, né? Porque o P binom dá para mim quem? O complemento, não é isso? 1 menos P de x menor ou igual a 7. Ok? Então, o que eu estou fazendo? Usando a propriedade do complemento. Por quê? Porque essa sintaxe computacional me dá uma ideia muito parecida da tabela normal que a gente está fazendo em papel. Ou seja, ele dá acumulada até aquele ponto. É por isso que o acumulado ele vai ficando, vai parando assim lá no alto. Sim, porque ele vai chegar em 1 e vai estacionar em 1. Ele não pode passar de 1. Lembra da probabilidade? Ela está sempre entre 0 e 1. Ela não pode passar de 0. Ela não pode ser negativa para baixo. Também não pode passar de 1 para cima. Como ela acumula, nunca desce. Exatamente. Sim. Tá? Ok, pessoal? Todo mundo conseguiu? Os valores vão ser ligeiramente diferentes porque vocês estão trabalhando com valores aleatórios que não são exatamente iguais aos que eu usei, né? Cada um de vocês aí vai ter uma flutuaçãozinha ligeira, não muito grande, tá? Mas deve existir alguma flutuação aí. O meu está dando igual os valores. Bem? O meu deu igual os valores. Melhor. Só dando igual também. Tudo bem? Todos conseguiram? Isso aí. Ok. Vamos lá, alguma dúvida até aí, pessoal? Então, ó, nesse caso agora, eu vou pensar agora na distribuição de Poisson, tá? Para a distribuição de Poisson, pessoal, estou usando só essas linhazinhas que estão aqui embaixo, tá? Está abaixo da mãozinha aí. Então eu estou de novo colocando o domínio aí de 0 a 10, tá? Estou pegando a distribuição de Poisson com o parâmetro lambda igual a 4 e estou mandando ele plotar isso em termos da distribuição, tá? Não da acumulada. Ok? E aí? Subir um pouquinho. Ah, tá.
Valeu, vou achar. Vou achar, foi só pra ver se Tá certo? Vou subir mais para não confundir a galera. E aí, todo mundo chegou no gráfico aí, ok? Todo mundo tem um gráfico com uma cara parecida com essa? Eu printei esse de pós X4 e printou uma tabela. Ah, porque ele está fazendo a densidade. Ele pega exatamente cada valor do que você colocou aqui. Ó. Se você olhar, o primeiro valor corresponde ao 0, o segundo ao 1 e aí por diante. Aí ele vai printar 11 valores, né? O que o plot está fazendo? Ele está pegando o x e está colocando x versus f de x, que é esse cara aqui. Isso. Beleza, pessoal? Todo mundo conseguiu? Tranquilo? Vamos lá, seguindo. Então, o próximo agora é para fazer a mesma coisa, só com a acumulada da população, tá? Vocês vão perceber que isso daí é uma sintaxe típica do R. Tudo que tem D significa distribuição. Tudo que tem P é acumulado. Tá? Então, para todas as distribuições, vocês vão ver que tem D pós e P pós. Ok? Das distribuições discretas. Significa o quê? Que uma gera para mim aquele gráfico que você viu, ou seja, só os valores da distribuição, e esse aqui gera para mim os valores da acumulada. Tá? Então, agora, fazendo a mesma coisa com a acumulada. E aí, todo mundo chegou em algo parecido com isso? Alguém chegou em alguma coisa diferente? Tá tudo ok? Joia? Podemos seguir? Esse H e S tem que ser maiúsculo, minúsculo, porque tem o H tá minúsculo ali e o S tá maiúsculo. Na verdade, não me lembro se tem um S minúsculo ou tem um S maiúsculo. É porque eu tô notando que tá sempre, o H tá sempre minúsculo e o S tá sempre maiúsculo. Vamos lá, pessoal. Aí agora fazendo as contas da distribuição de Poisson, fazendo as contas específicas da própria probabilidade, tá? Então, no caso aqui, pensando numa Poisson diferente, então agora eu estou pegando a Poisson com 7 valores e lambda igual a 4 e calculando a sua probabilidade. Então, no primeiro caso aqui, probabilidade de x menor do que 8 deu 0,94. Calculando a probabilidade de x maior ou igual a 2, que é 1 menos a probabilidade de x menor ou igual a 1, dá 0,90. E a probabilidade de x está entre 1 e 3, dá 0,34. Com isso aí, pessoal, vocês podem pegar toda a lista de exercícios e literalmente gabaritar a lista de exercícios a partir daí. Vocês vão ter os recursos computacionais suficientes para fazer toda a lista de exercícios, tanto na mão quanto no software. E com gráfico. Oi? Com gráfico? Mano, tudo bem. Ah?
E aí, tranquilo, pessoal? Vamos seguir? Vamos lá. Agora chegamos à distribuição normal, tá? Bom, então nesse caso aqui, o que a gente quer? A gente quer, literalmente, uma distribuição normal padrão, ou seja, média 0, variância 1, ok? Que é aquela que está na tabela. E eu estou plotando essa aqui, que é a padrão, entre menos 5 e mais 5. Que é muito mais do que tem na tabela de vocês, tá? A tabela de vocês está entre menos 309 e mais 309. Então aqui dá para entender um pouco melhor essa questão, que está vendo que aqui ela fica praticamente paralela ao eixo? Porque ela é assintótica, tá? Ou seja, ela vai chegando próxima do eixo sem nunca encostar, mesmo no infinito. Então o que vai acontecer? Aqui eu posso gerar a mesma tabela que vocês têm, né? Aquelas que a gente viu aqui, com o tamanho que você quiser. Ah, quero gerar de menos 7 a mais 7. Vai em frente. Nunca é zero, né? Oi? Nunca é zero. Tá? O que vai acontecer aqui que, tendendo para menos infinito, esse negócio tende a zero, mas não é zero. Então, em menos infinito, esse negócio vai ser 10 a menos 50. Tá, mas não é zero. Ok? A mesma coisa vai acontecer quando for para lá. Vai estar em 0.9999 até 50, 60 novos depois da vírgula, mas não é 1. Ok? Tudo bem, pessoal? Então, com essa sintaxezinha aqui, ó, denorme dá para você fazer a reprodução da tabela que vocês têm. Ou mais fácil ainda, usa essa aqui, que é a acumulada. Tá? Então, agora eu estou olhando aqui, ó, tá vendo aí? Uma é denorme, a outra é p-norme, do mesmo jeito de antes. Tá? O D é a densidade e o P agora é acumulado. Por que esse cifrão no Z? Oi? Seja Z, aí tá entre cifrão. Ah, é porque eu usei do latex. Ah. E aí, no caso aqui, o que acontece? Eu tenho exatamente essa questão que a gente conversou. Ela começa aqui em praticamente zero, vai terminar lá em cima em praticamente 1. Ok? É assim. Então, tanto com a D-norme quanto com a P-norme, você consegue gerar a tabela. Tá? Numa você tem que lembrar só que você vai ter que fazer uma integralzinha, e na P-norme você já tem a integral pronta que está aqui. Então você pode calcular todos os valores que você quiser, do tamanho que você quiser, no intervalo que você quiser. Tá? Nesse caso aqui está de menos 5 a 5. Se você quiser plotar apenas, esse aqui é o gráfico. E se eu quiser tirar a tabela, eu posso tirar a tabela a partir daí também. Ok? Só mandar imprimir os valores de tanto em tanto. Esse valor já é integral, né? Essa curva é a integral. Só tem que lembrar que se você colocar um número pequeno de casas decimais, você não vai chegar num ponto onde vai dar tudo 1 para cima de um certo valor e tudo 0 para baixo de um outro valor. Uhum. Tá? Se você quiser fazer uma coisa mais interessante, que você tenha mais informação, você precisa aumentar o número de casas decimais. Com 4 você vai até exatamente aquela tabela que a gente passou para vocês. Ok? Aí você tem que aumentar o número de casas decimais para 6, 7, 8, 10. Quanto mais casas decimais, mais perfeita vai ser a sua tabela. Mesmo assim, ela é limitada, tá? A maior tabela que eu vi até hoje vai de menos 7 a 7. Que é 10 casas decimais. Tudo bem? Todo mundo conseguiu? Tranquilo? Ok. Bom, agora, o que a gente faz quando eu preciso fazer cálculos? Tá? Então, nesse caso aqui, a gente está repetindo os cálculos que foram feitos na sala, ok? Com a distribuição normal padrão, tá, pessoal? Então, tudo que está aqui é da distribuição normal padrão, por isso está denotado por Z, não por X, ok? Então, lembre-se que isso aqui está mostrando para vocês que não é uma normal qualquer, mas é a normal padrão 0. Então, literalmente, aí são consultas à tabela, como a gente fez antes. Vocês estavam aprendendo a usar a tabela, a gente passou para vocês exatamente esses valores. Os valores que estão lá
nas transparências, que são os valores que vocês têm aí, vocês vão perceber que são ligeiramente diferentes desses. Por quê? Porque esses daqui são bem mais precisos do que os valores da tabela. Aqui eu tenho bem mais casas decimais do que eu tinha lá. Tá? Aquele que você decidiu fazer a integral. Aqui no papel, se ele fosse fazer, teria que fazer integral, né? Não dá para integrar a função de distribuição da densidade normal. Ela é uma integral indefinida. Não dá para. Ela é imprópria. Não dá para você conseguir. Só pode fazer numericamente. Certo. Entendeu? Porque quando você vai fazer aquela integral, aquela exponencial nunca consegue ser integrada. Certo. Aí só numericamente. As outras distribuições contínuas você consegue fazer. Mas no caso específico da normal, não. Numericamente você diz aproximadamente. Tem que fazer a aproximação. No caso aí, pessoal, tudo que vocês estão vendo aí não é exatamente a distribuição normal, tá? O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí é o seguinte: existem métodos de aproximação, tá? Como vocês viram em cálculo numérico, né? Que são funções que conseguem aproximar aquela distribuição acumulada. Ok? Então eu tenho funções polinomiais de grande grau, eu tenho funções de várias naturezas que conseguem aproximar isso daí com uma precisão razoável. Então tem alguns casos onde eu consigo uma precisão boa até a 10ª casa decimal. Tá? Então para o caso específico aí, que a gente está trabalhando com 6, 7 casas decimais, isso aí está mais do que suficiente. Ok? Ok, podemos seguir? Vamos lá. Agora, pessoal, eu não estou trabalhando mais na distribuição normal padrão, tá? Perceba que agora a minha média é 2, tá? Tá vendo aqui, ó? Antes a média era 0, agora a minha média é 2. Significa o quê? Significa que eu estou trabalhando agora com uma outra função normal, a função normal agora com média 2 e variância 0,16. Ok? Então isso me dá essa distribuição aqui. Exatamente aquela que a gente viu na sala de aula, tá? A gente está vendo ali agora como é que é a cara do sujeito. Podemos seguir? Todo mundo conseguiu? Esse D norm é só esses que tem comportamento normal. O D serve tanto para distribuição no caso discreto, quanto para densidade no caso contínuo. E o P é acumulado dos dois. Tanto para discreto quanto para contínuo. Professor, Oi? esse parâmetro do 0,16 é o quê? O 0,16 é a variância. É exatamente o mesmo exercício que a gente fez em sala. Eu estou repetindo os exercícios de sala agora no computador. Aí faz a raiz quadrada e fica 0,4. Onde é que tem um 2 aí, assim, no anunciado? Ah, porque está aqui atrás do gráfico. O parâmetro com média 2 e variância 0,16. A média 2 está aqui, ó. Certo? O valor mais alto dela é 2. Então esse aqui é o valor parâmetro de média. O desvio é só sabendo olhando para cá. Entendi. Show.
Podemos seguir, pessoal? Vamos lá. Então agora o que a gente quer? Olhando agora a mesma função, só que agora acumulada, tá, pessoal? Tá, então eu estou fazendo agora o uso do P-norm, que é o P da acumulada, tá? E a equação vai levar você até essa função. Esse P-norm é exatamente a mesma coisa do D, só que é acumulado, só isso, né? É acumulado. Mas a vantagem dela é que é o seguinte, como ela é sensível ao contexto, ela sabe que se por um acaso x é uma distribuição contínua, então eu não vou fazer simplesmente a somatória, eu vou fazer a integral. Entendeu? E aí todo mundo chegou nesse cara aqui? Ninguém perguntou o que são esses parâmetros 04 aqui. O que eles são? Exatamente. Tá? Eu estou mandando ele fazer isso aí entre 0 e 4. Então 0 é o valor do mínimo, 4 é o valor do máximo. Tá? Ou seja, eu podia colocar o valor que eu quisesse. Ok? Botasse por esse negativo? Pode. A normal é negativa, menos infinita, mais infinita. Então até podia botar menos 1000, até 4000, né? Podia. Então vai ficar um gráfico enorme, mas a função vai ser exatamente essa daí do meio. Entendi. Vai ficar tipo assim, né? Vai ficar praticamente isso. Ficar grande demais, a resolução não vai dar para você ver esse S bonitinho. Vai ficar tipo uma reta assim. É quase um degrau. É um degrau. Todo mundo conseguiu? Beleza? Ok. Então, agora que a gente está trabalhando com uma distribuição diferente, né, o que eu quero? O que eu quero agora é não só olhar para a cara dos gráficos, que são esses daqui em cima, mas eu quero calcular as probabilidades. No caso da gente, a gente precisa fazer o quê? Fazer a redução para a normal padrão e calcular as coisas na normal padrão. Por quê? Porque a gente não tem uma tabela para cada uma delas. No caso aqui, como ele usa uma função de aproximação, eu consigo fazer os cálculos diretamente em cima dos valores. Não preciso fazer essa passagem pela distribuição normal padrão. Para a gente que vai fazer na munheca, eu preciso. Não tem como. Tá? Mas, de qualquer maneira, se você quiser saber se o exercício seu foi calculado corretamente ou não, você pode usar diretamente a função que corresponde à distribuição normal que você está usando no seu exercício. Então, nesse caso aqui, a gente está falando em cima de uma distribuição com média 2, variância 0,16. E eu estou pegando exatamente a probabilidade de x menor do que 1,8. Então está aqui, 1,8, 2,04, por quê? Porque eu estou trabalhando com essa mesma cidadã aqui. Se eu quiser colocar e passar isso por parâmetro, eu também posso. Tá? Coloco, por exemplo, aqui, média igual a 2, variância igual a 0,16, e coloco aqui média e raiz quadrada da variância. Gosto do freguês. Posso brincar do jeito que quiser. Tá? Os valores tem que dar o nome. Então, nesse caso aqui, eu estou obtendo os valores da probabilidade de x menor do que 1,8, no caso da normal 0,16, probabilidade de x maior do que 2,3 e x entre 1,8 e 2,1. Ok? Lembrem-se que agora, por ser uma distribuição contínua, eu não tenho que esquentar a cabeça com a probabilidade do valor do ponto, como eu tinha que fazer isso na binomial e na Poisson, ok? Então lembre-se desse detalhe importante, tá? O valor x maior, menor, menor igual, maior igual, tanto faz, é tudo igual, tá? E se eu quiser colocar o valor de x igual a alguma coisa numa função contínua? Zero. Não precisa nem fazer a conta. Zero. Aí, pessoal. Fica bem. Porque você colocou um valor muito grande, ele não vai conseguir mais fazer. Não tem resolução. Ok? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Quando vocês pegarem os valores que a gente viu em aula, tá? Os valores vão ser parecidos com esse, mas não exatamente esse daqui, porque eu tenho bem mais casos decimais aqui, tá?
No nosso caso lá, a gente está trabalhando com 4, então está arredondado. Então lá, aqui vai ser 30,85, provavelmente o valor que está na tabela. Nesse caso aqui, ó, é 26,67, não 66. Aqui, 29,02, tá? Porque na tabela vai ter só 4 casas decimais. Tudo bem? Tranquilo? Outra coisa também é o seguinte: se eu fizer várias contas com os valores arredondados, provavelmente eu vou ter diferença também na terceira casa decimal depois de uma série de contas. Lembre que o erro é multiplicativo e ele tem a tendência de subir o número de casas decimais. Por isso que a gente normalmente trabalha com 4, para garantir que as duas primeiras pelo menos sejam confiáveis, tá? Eu não confio nas duas últimas, as duas primeiras, ok? Então, quando vocês fazem uma prova, por exemplo, e tem erro na terceira e quarta casa decimal, para mim não é problema não. Porque isso aqui pode ser erro de arredondamento. Mas erro nessas duas aqui é problema. Porque pelo número de contas que vocês fazem, jamais pode ter erro nessas duas primeiras. Tá? Então significa, erro nas duas primeiras casas decimais é problema. Nas duas últimas, tudo bem. Erro de conta, calculadora, aproximei, trunquei. Ah, ok. As duas últimas casas decimais são literalmente para dar erro nela. Mas as duas primeiras têm que ser preservadas. Ok? Ok, dúvida até aí? Tranquilo? Vamos lá. Então agora, os exercícios que a gente fez na sala, tá? Agora é o oposto. Eu queria encontrar o valor de C de modo que o valor desse 0,48. Agora vocês vão conhecer uma outra cidadã aqui, que é a Q-norm. A Q-norm é a função inversa, tá, pessoal? Então ela dá para mim exatamente o que eu estou procurando. A Q-norm com valor 0,48 numa distribuição normal, média 2, variância 0,16, ela me dá 1,97. 98. Tá? Ou seja, é o valor que, procurado na distribuição normal, dá a probabilidade de 0,48. Então a Q-norm é a inversa. Tá? Por aí vocês tiram quanto importante é isso daí, de modo que no próprio sistema computacional já está implementado a inversa. Então isso aí não é um probleminha só de sala de aula. É um problema corriqueiro. Eu preciso saber que valor que vai me dar uma determinada probabilidade. Esse R mostra a implementação dessas funções. O R é código aberto, você pode baixar o código do está implementado em C++. É interessante pegar para botar na aplicação. Hoje, na verdade, tem um monte de gente ganhando grana em cima do R. Faz toolboxes específicas e vende. Porque o R em si é gratuito. Mas qualquer toolbox que você faça, você pode deixar gratuita. Tem mais de 400 toolboxes diferentes do R hoje que são disponíveis para você baixar gratuitamente. Mas tem muita gente hoje que está fazendo o quê? Está pegando o R e especializando o R para empresas. Então, em vez de você implementar tudo, você pega a implementação que já vem do R, faz um front-end e beleza. A única coisa que eles pedem é que você diga que o R está lá embaixo. E está mesmo. Tá? Aí o pessoal faz front-end em Java, faz front-end em C++, do jeito que quiser. E aí você já tem sistemas de análise automatizados que já vão direto. Tá? Tem muita gente ganhando uma bela grana. Conheço um cara em São Paulo que está ganhando muito. Ok, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Ok? Muito bom. Então, esse daí é justamente aquele problema da inversa que a gente viu. Ou seja, eu quero descobrir quem é o valor de C de modo que a probabilidade seja 0,48 no primeiro caso e 0,34 no segundo. Beleza. Aí agora a gente deu também alguns exemplos onde usava-se já uma coisa mais sofisticada. Eu tenho um enunciado, eu tenho um exemplo um pouco mais palpável, onde um deles era o concurso público, lembra? Aquele concurso público que eu não sabia qual era a nota de corte. E, ao invés de eu corrigir todas as provas e estipular a nota de corte, eu estou estipulando a nota de corte pelo número de candidatos que vai passar. Tá? Então, sabendo qual é a distribuição teórica das notas, eu posso dizer que, provavelmente, a nota de corte está aqui em 187 pontos. A partir de quê? A partir, de novo, da Q-norm. Ou seja, eu quero saber qual é o número de pontos que vai permitir que apenas um número porque é o número de vagas que eu tenho.
Tá? Então, sabendo que apenas 1% do número de candidatos deve passar e que as notas têm essa distribuição, tem festa. Não preciso nem pegar aquele monte de notas, ordenar tudo, descobrir quem são os primeiros e tudo mais. Eu estou aí dizendo para vocês. 187 pontos resolve a vida de todos. Tranquilo? 141,20. Oi? 141,20. 140 é o normal, com média 140 pontos e variância 20 das notas. Tudo bem, pessoal? Toda vez que usa o Q normal, o Q, essa função Q normal, tem que fazer esse 1 menos alguma coisa? Não. Na verdade, eu tenho que ver se eu preciso disso ou não. Mas a ideia é sempre olhar a inversa da distribuição normal. Tá? Ou seja, eu quero descobrir que valor que me leva àquela probabilidade. É esse o problema que a Knorr resolve. Aí, certo. Então, quando é que usa esse 1 menos alguma coisa? Porque aqui no caso eu estou pegando os valores inferiores. Ah, tá. Ela não dá para mim o valor da acumulada até um certo ponto? Então, isso. Vamos lá. Nesse outro caso aqui também é um problema que a gente viu antes, né? A história dos cabos de amarração, que a gente inclusive rediscutiu ele hoje, né? E eu sei que um cabo de amarração significa o quê? Eu vou ter retrabalho, eu vou comprar, sei que tem defeituoso, sei que parte daquilo ali eu consigo usar diretamente, parte não, e eu vou ter um retrabalho que eventualmente me ajuda a vender num outro preço, é outro esquema. E uma parte simplesmente não serve para nada, eu simplesmente recebi, mas vou poder usar. Tá? Ok, então, nesse caso aí ele está dizendo para mim o seguinte, que no caso específico, os cabos têm uma média de 165 kg, com variância de 9 kg ao quadrado, mas o cabo é considerado defeituoso se ele estiver abaixo de 161. Então significa o seguinte, olha, 9% deve ser defeituoso. Ok, mas tem uma outra coisa interessante aí, que é o seguinte, parte desse defeituoso eu consigo, né, refazer e chegar numa situação boa, mas tem um retrabalho, que é o caso da seguinte, né? Então vamos lá. Nesse caso da letra B aqui, vamos aumentar esse cara. Ele está dizendo para mim o seguinte, que eu posso refazer parte desse negócio desde que esteja entre 158 e 161. Está abaixo da especificação, mas eu consigo recuperar. O que tiver fora disso é prejuízo, não dá para usar. Simples assim. Tá? Então, qual é o lucro esperado da empresa? Exatamente aquilo da conversa que a gente teve aqui hoje. Ou seja, não dá para eu simplesmente trabalhar achando que tudo que eu compro vai funcionar. Eu tenho que saber escalonar exatamente o que eu posso usar, aquilo que eu vou ter que retrabalhar e quanto vai me custar para retrabalhar e aquilo que eu não vou poder usar porque não me interessa. Tá? Ok. É lógico que aqui é um exemplo de sala de aula, tá, pessoal? O que acontece é o seguinte, essas empresas vão fazer o quê? Ela vai pegar lá tudo que estiver abaixo de 158 e vai vender. Nem que seja como sucata. Tá? Então, esse prejuízo não é completo. Mas, pode demorar para vender. Então, se eu estiver trabalhando, por exemplo, numa situação onde a sucata, eu preciso de 1.000 quilos para vender, aquele negócio vai ficar lá estocando até chegar nos 1.000 quilos para poder vender. Ok? E se eu estou trabalhando com coisas relativamente leves, isso pode demorar um ano. Então, é mais fácil eu considerar que de fato eu tomei um prejuízo e daqui a um ano eu conseguir recuperar parte desse dinheiro do que eu simplesmente dizer que eu vou ganhar alguma coisa algum dia. Tá? Então, beleza. Nesse caso aqui, o que acontece? A gente está fazendo todas as contas em cima de tudo que precisa para ele conseguir calcular esse lucro esperado.
Então, primeiro, o que é bom? O que é recuperável e o que é descarte. Então, eu tenho uma probabilidade de 0,90, praticamente 0,91 aqui, que é bom, significa que eu vou poder usar na minha produção. 8% significa que eu ainda recupero, mas eu tenho que gastar dinheiro para recuperar. E 9% é descarte. Não, 9% não. 0,9% é descarte. Não tem como aproveitar isso aqui. Tá? E eu estou sabendo que eu estou comprando porcaria. Ok? Beleza. Então o lucro esperado seria o quê? Bom, ele lucra 10 mil quando é bom, lucra só 6 mil quando é recuperado, e ele perde 3 mil quando ele não consegue usar. Porque ele pagou e não vai poder usar. Ok? Então, no final das contas, o lucro dele é 9.546. Tá? Então, é isso aí que é o lucro esperado dessa empresa, mesmo com o retrabalho e com o descarte. Ok? Então, aí a gente fez os exercícios que a gente já tinha visto em sala de aula, né? Num esquema computacional. A gente fez exatamente todos esses exercícios na punheta. E agora, tá aí como é que você faz. Tá? Bom, e o que acontece com a distribuição da média e a distribuição da proporção? Todos eles são distribuições normais, né? Que a gente viu aqui, portanto, dá para usar em cima do P-norme, D-norme, Q-norme, que foi o que a gente viu. Tá? Alguma dúvida, galera? Tranquilo? Muito bem. Então, próxima aula, pessoal. A gente vai ter a aula de dúvidas, dos exercícios, tá? E façam a lista para poder tirar dúvidas. E a gente discutir os exercícios. Beleza? Ok, galera, vamos lá para a chamada. Já é a prova depois dessa aula de tudo? Tá no cigarro. Exatamente que dia que é? Não sei, acho que é quarta a prova. Não sei até segunda. Nessa segunda agora? Na próxima. É na outra então. Tá. Dia 17. Já esqueci. Dia 17. Dia 17? É isso. Vai ser ciência. Ai, não. Olha lá, pessoal, chamada. Vale? Douglas? Drayton? Everaldo? Everton? Francisco? Gabriel? Eu. Lauber? Gustavo? João Paulo?